gente, eu sou a Bárbara Sá, de Segredos Entre Amigas, e durante esse mês de setembro a gente esteve revisitando Forks. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi a experiência de reler Crepúsculo. Bom, aqui está meu exemplar de Crepúsculo e o que aconteceu, gente? Estava levando ele para todos os lugares, marcando todas as cenas importantes, tudo que eu queria conversar com vocês em vídeo. E aí meu namorado simplesmente derrubou numa poça de água no Projeto Tamar, caiu perto da piscina. Foi uma loucura, mas ele secou depois e eu decidi continuar a leitura nele mesmo, porque já tinham algumas marcações feitas e eu não queria perder. Mas obviamente vou ter que comprar outro exemplar. Ele vai me dar, na verdade, pra eu completar minha coleção, porque, né, gente, vocês sabem que eu coleciono. E enfim, eu reli depois de acho que uns 6 anos sem ler Crepúsculo. Eu já tinha relido os outros livros mais frequentemente do que Crepúsculo mesmo. E foi uma experiência muito bacana, porque eu consegui ver aí coisas muito diferentes. Pra começar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a história de Crepúsculo. Nesse livro aqui a gente vai conhecer Bella Swan. Ela tem 17 anos e ela acabou de se mudar de Fênix para Forks. A Bella, ela sempre viveu com a mãe dela, a Renée, porque ela se separou do pai ali, porque ela não gostava muito da vida de Forks, no caso a Renée. E aí a Bella viveu com essa mãe aí que é um pouquinho desnaturada, e a Bella se sentia mais mãe da Renée do que a Renée se sentia mãe da Bella. Mas agora a Renée se casou novamente. O marido da Renée, ele é jogador de futebol americano e ele tá tentando aí vagas em clubes pra jogar. E ele vai precisar ficar se movimentando entre cidades. E aí a Bella se sente mal porque a mãe dela, né, a Renée, não consegue mais acompanhar o marido porque fica em casa, meio que pra não deixar a filha sozinha. E aí ela decide se mudar pra Forks pra passar uma temporada com o pai, enquanto a mãe dela tá nessa vida aí com o padrasto, de forma que ela deixe todo mundo ali feliz. Mas ela não vai pra Forks feliz, ela não gosta da cidade, ela não gosta de chuva, ela não gosta de nada. Mas quando ela chega e vai pro colégio, já começa ali a desaflorar uma coisa dentro dela, porque lá ela vai conhecer os Cullens. Jasper, Emmett, Alice, Rosalie e Edward são 5 irmãos adotivos, filhos do Carlisle e da Esme Cullen, e eles estudam lá respectivamente no primeiro e no último ano do colegial. E a Bella, ela fica meio que fixada ali no Edward, porque ele é o único não comprometido e ele é o que mais desperta a curiosidade dela. Mas todo mundo no colégio fala que eles são muito na deles, que eles não costumam interagir com outras pessoas, que eles realmente têm um clubinho dos 5 ali fechado e não conversam com ninguém. Só que milagrosamente isso acontece de forma diferente com a Bella. No primeiro momento, o Edward se mostra completamente contra a presença dela ali naquele lugar. A Bella até se questiona o que ela fez pro cara, porque ele tem uma reação completamente atípica ao primeiro encontro deles, mas depois ele volta muito amigável. E a Bella, né, começa a desenvolver ali uma amizade por ele que gera um burburinho no colégio, porque ninguém nunca conseguiu se aproximar dos Cullens. O X da questão é que essa amizade começa a desenvolver uma pegada de romance, e durante esses encontros que eles vão tendo como amigos ainda, a Bella começa a perceber que o Edward é um pouquinho diferente das pessoas normais. Isso desperta a curiosidade dela pra descobrir o que é que ele é, né? Qual é a questão toda aí da trama. E aí a gente vai começar a desenvolver o livro a partir de então, porque a Bella vai contar com a ajuda do Jacob, que é um amigo que ela teve desde a infância ali, filho do melhor amigo do pai dela, e que vai contar pra ela umas lendas ali da localidade, do lugar em que ele vive, da região em que ele vive, que vai dar a entender que o Edward, ele é meio vampiro. E aí a Bella, ela vai começar a pesquisar e vai descobrir que sim, o cara é um vampiro, mas ele é um vampiro aí um pouquinho diferente do comum. E a partir daí, a gente vai ver todo o desenrolar da trama, porque nenhum romance é muito fácil, nenhum romance é muito simples. Gente, eu não sou muito de ler fantasia, então quando eu pego fantasia eu já fico meio assim. Só que o legal de Crepúsculo é que ele não é uma fantasia realmente, sabe? Você tem essa pegada aí dos Cullens, que são vampiros, você tem toda a inserção no meio deles, você tem toda a explicação para as coisas que acontecem na vida deles, mas não tem essa pegada tão fantástica, porque é no universo normal, é no universo humano, e eles se portam como humanos, então a gente não sente
fantasia muito forte. Durante a releitura do livro e em comparação com o filme, que a ideia foi reler o livro e comparar também um pouquinho com o filme, uma das coisas que eu achei mais interessantes é que aqui a gente tem muito mais do Edward, a gente tem muito mais dos pensamentos dele, a gente tem muito mais do que ele sente, a gente tem muito mais dos medos, das vontades, dos desejos, do que a gente tem aqui no filme. Eu acho a adaptação sensacional, especialmente em visual, sabe? Eu consigo enxergar as características dos personagens neste filme aqui, eu consigo identificar as pessoas, eu acho isso muito bacana, apesar de que tem algumas características que fogem, tem algumas cenas que foram roteirizadas de forma diferente. Uma das coisas diferentes é que eles têm aquela conversa ali bem real, quando eles estão no jardim ali, que eles vão pela floresta, e aí eles começam a conversar, e aí ela coloca os panos na mesa, que no filme acontece na escola, então já é uma pegada diferente. Também é muito interessante observar a cena de quando ela tá em Port Angeles e ela é atacada basicamente pelos caras lá, e o Edward salva ela, e a partir de então eles começam ali a identificar o romance e também a conversar mais abertamente sobre os desejos dele e sobre quem eles são, especialmente por conta do Edward. Uma coisa muito interessante também que eu pude perceber nesse livro aqui é que a Bella, ela não é uma personagem tão bobinha quanto faz parecer. Ela realmente está encantada ali com a situação, com o Edward, com o primeiro amor, porque ela nunca se relacionou com ninguém. Da mesma forma que ele também tá encantado, porque o cara tem 109 anos, mas também nunca se relacionou com ninguém. E eles estão meio que sem saber como agir. Então tem bem essa pegada adolescente, deles não saberem como se portar, deles não saberem como é o relacionamento, e deles já terem que enfrentar uma coisa muito maior, que é o fato deles serem de mundos completamente diferentes, deles terem vidas completamente diferentes, né? E a forma como o Edward vai moldando a Bella até é um pouco irritante, porque tem algumas cenas assim que você vê que ele usa o charme dele para convencê-la de algumas coisas e que ela vai cair ali como um patinho, né? Na isca do predador. Mas também tem uns momentos que ela utiliza isso ao seu próprio favor. Ela sabe do quanto ela impacta na vida dele, né? De quão forte é o sentimento que ele tem por ela. E em alguns pontos ela sim usa isso pra movimentar ali o jogo e pra entender a trama. O legal desse livro é que o começo dele é um pouco lento realmente, porque a gente tá desenvolvendo o livro, a gente tá tentando entender as coisas, as cenas são muito extensas, mas depois que ele pega ali na engrenagem, que você quer descobrir as coisas, que você começa a juntar os personagens e a interagir entre eles, porque até então tem uma separação muito fixa, a gente começa a desenvolver muito conteúdo e o livro começa a caminhar muito rápido, assim. As primeiras 150 páginas são um pouquinho mais lentas e as últimas 150 páginas são muito interessantes. Eu marquei muita coisa, gente, muitos pontos altos da trama, muitos momentos que eu achei interessante e que debatiam muito com o filme. Então quando eu fui assistir o filme eu fui observar pra ver se era bem parecido, e é interessante que até os diálogos aqui eu achei muito parecido com os daqui. Eu também gostei que a roteirista, né, que é a Melissa, e a diretora, que é a Catherine, elas conseguiram criar umas cenas no filme muito diferentes de algumas cenas do livro, mas que não ficaram tipo fora de contexto, porque elas trocaram de cenário, sabe? Algumas cenas assim que, por exemplo, da cafeteria, que o Charlie e a Bella estão lá e estão conversando sobre garotos, isso acontece na cozinha da casa da Bella e do Charlie aqui, e aqui acontece lá na cafeteria. Então ela conseguiu fazer essa mesclagem pra não ficar tudo no mesmo lugar, e eu achei isso muito bacana. Enfim, gente, foi uma experiência muito legal, especialmente por esse fato de, em Crepúsculo, eu consegui sentir mais dos personagens diferentes do filme, e eu tinha uma lembrança muito vívida do filme e das coisas do filme, sabe? Então reler foi muito bacana. Eu adoro a narrativa da Stephanie, eu adoro a forma como o livro foi traduzido, eu adoro como a história foi adaptada para o cinema, de forma que você atualiza um pouquinho ela com os meios de comunicação, mas você não faz dela diferente do que no livro, especialmente nesse primeiro volume. Então eu fiquei muito contente, e eu já estou aqui no meu segundo volume, que é o livro desse mês de outubro, Lua Nova, e a gente vai ler todos até dezembro. Se você ainda não viu o vídeo de iniciação, eu vou deixar aqui pra vocês irem lá conferir. Enfim, gente, foi isso que eu achei de Crepúsculo, da minha releitura de Crepúsculo baseado aqui com o filme. Eu quero saber a opinião de você que leu, o que é que você achou? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de Crepúsculo, eu tenho certeza que você tem um desses. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, clica no joinha se você gostou desse vídeo. As minhas redes sociais estão aqui no box de informações e eu te espero por lá pra gente bater aquele papo. Te vejo no próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau!